Bom dia, igreja. Que a graça, a paz do Senhor Jesus se derrame sobre a sua vida nessa manhã. Que o Espírito Santo Consolador possa trabalhar e falar com você através da palavra do Senhor que será ministrada nessa manhã. E você que nos assiste aí, também que a boa mão do Senhor venha ao seu encontro nessa manhã e falar ao seu coração. Pode sentar, queridos. Curva a sua cabeça. Vamos ter um momento de oração. Pai, em nome de Jesus, te louvo, te agradeço por esta manhã, pelos louvores que já foram entoados a Ti, Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba, Senhor, essa nossa oferta de gratidão a Ti, Pai. E pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, venha ao nosso encontro, Senhor, transformar aquilo que precisamos ser transformados e mudados, Pai. Que não seja o Wilson aqui falando, mas que seja o Teu Espírito Santo, Deus, trabalhando e falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bem, minha última mensagem eu falei sobre escolhas que interferem diretamente na nossa vida, falando sobre a passagem das 10 virgens, uma escolha de vida prudente e uma escolha de vida insensata. E ultimamente o Júnior tem trazido também uma visão para a igreja, onde aborda mais sobre nossas escolhas como no sentido de compromisso, né? No sentido de devoção, no sentido de propósito. Qual o nosso propósito, qual a nossa missão, qual o nosso objetivo como igreja. E fazendo um bem bolado desses dois assuntos, eu resolvi trabalhar um texto bíblico nessa manhã, e conversar com você a respeito, então, de uma mensagem cujo título é Além de uma Vida Medíocre. Quando falamos em medíocre, nós não estamos falando medíocre no sentido pejorativo, mas medíocre no sentido de mediano mesmo. Uma vida mediana, uma vida que é na média, uma vida que todo mundo tem essa vida, né? Pois a vida medíocre é uma vida mediana, é uma vida onde a maioria das pessoas vivem essa vida. E as pessoas estão sempre buscando propósito para a sua vida, sempre buscando um propósito para a sua existência. E ela encontra Cristo muitas vezes, Cristo vem ao seu encontro, ela encontra a salvação em Jesus. E começa a vir na igreja, começa a ter uma vida religiosa, uma vida de devoção a Deus. Porém, o propósito que ela busca e encontra, ela ainda muitas vezes acaba não encontrando. O propósito o qual ela procura, muitas vezes ela ainda acaba não encontrando. E enquanto a gente não encontra o nosso real propósito de viver, o nosso real objetivo de viver, a gente vai, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a gente vai apenas levando a vida. E o tempo vai passando, e a vida vai levando, e a vida vai tocando, e a vida vai passando. E vamos vivendo, como eu falei na minha última mensagem, como uma virgem insensata, deixa a vida levando com pouco óleo, escolhas baseadas naquilo que nós sentimos, naquilo que nós buscamos, naquilo que nós queremos. E esse estilo de vida medíocre é um estilo de vida que é baseado pelo menos de duas formas. A gente acaba vivendo a vida pelo menos de duas formas, que torna essa vida uma vida medíocre. A primeira forma é viver sendo quem os outros querem que a gente seja. A gente vive de um modo, muitas vezes, que busca a aprovação das outras pessoas. A gente acaba vivendo de um modo que nós fazemos apenas a vontade das pessoas. Não no sentido de servir a elas, mas no sentido de buscar a aprovação delas. No sentido de querer agradar a elas. E quando eu vivo sendo quem os outros querem que eu seja, eu acabo me acorrentando e me aprisionando. Porque eu não dependo daquilo que eu quero ou daquilo que eu desejo, mas daquilo que os outros querem e os outros desejam para mim. Meu desejo era ser engenheiro, mas os meus pais querem que eu seja médico. Então, para agradar os meus pais, eu vou fazer medicina. Eu queria fazer tal coisa, mas os meus familiares querem outra. Então eu vou acabar vivendo para agradar os outros.
E quando eu vivo para agradar os outros, a gente começa a ter uma coisa na vida chamada frustração. O Júnior pregou aqui até outro dia sobre frustração. Porque a gente nunca vai agradar os outros plenamente. A gente nunca vai agradar as pessoas totalmente. Sempre alguém vai desaprovar aquilo que fazemos. Sempre alguém vai achar que não está bom. Sempre alguém vai criticar aquilo, o nosso modo, o nosso estilo de vida. E quando eu vivo pensando em apenas ter aprovação alheia, eu acabo sendo um escravo. Eu acabo sendo uma pessoa insegura. Eu acabo sendo uma pessoa que não tem uma identidade firme, uma identidade própria. E quando eu começo a ter esse tipo de sentimento, quando eu começo a ser uma pessoa frustrada, quando eu começo a ser uma pessoa decepcionada com a vida, porque afinal de contas eu estou vivendo, afinal de contas eu venho para a igreja, eu dedico 3, 4 dias da semana para estar aqui, para obra do Senhor, vamos dizer assim, porque quando a gente se torna mero religioso, ou legalista religioso, é isso que muitas vezes acontece, a gente vira beato, não sai mais da igreja, mas a gente acaba se decepcionando, porque tudo que a gente faz, a gente não faz por um propósito maior, mas sim por busca de aprovação das pessoas que estão ao nosso redor na comunidade. E aí eu acabo tendo decepções, porque eu me dedico, porque eu me esforço, porque eu me empenho, e afinal de contas o pastor não reconhece, afinal de contas o meu líder não me reconhece, ou eu recebo um cargo de liderança e eu me dedico, me esforço, e afinal de contas os meus liderados não reconhecem o trabalho e a dedicação minha de estar aqui se dedicando e fazendo algo pelo Senhor. E quando nós vamos vivendo esse tipo de vida, nós vamos acumulando essas decepções para nós. Quando eu faço tudo que a minha família quer, apenas para buscar a aprovação deles, eu acabo me decepcionando com a minha família. E aí a gente chuta o pau da barraca. A pessoa vive desse modo, chega uma hora que ela não aguenta e ela chuta o pau da barraca. E ela começa a pensar o seguinte: quer saber? Eu vou ser aquilo que eu quero ser e pronto. E eu não quero mais ter a aprovação de ninguém. Eu vou ser quem eu quero ser. Eu vou viver do jeito que eu quero viver. Quer saber? Eu me dedico para a igreja, eu me esforço, eu me empenho. Eu não tenho reconhecimento, quer saber? Eu vou entregar todos os meus cargos, todas as funções que eu tenho, eu vou cair no mundão e não quero mais saber de igreja. Isso acontece muito. E a gente começa a viver de um modo egoísta. Porque afinal de contas eu vou ser quem eu quero ser. E esqueço também de um propósito, de um projeto de vida maior que existe para mim. E eu começo a viver sendo quem eu quero ser. Eu acabo sendo um egoísta, um egocêntrico. E quando alguém vem dar algum conselho para a gente, ou quando alguém vai dar um conselho para essa pessoa que chuta o pau da barraca, e que não quer mais saber, diz: olha, não é por aí o caminho, cara, né? Tu abandonou tudo, abandonasse até tua fé, não é por aí e tal, né? Até comum, vira até meme, às vezes a resposta, né? Olha, quer saber? A vida é minha e eu estrago ela do jeito que eu quiser. A gente até ouve muito essa expressão. Quer saber? A vida é minha e eu estrago ela do jeito que eu quiser, porque eu cansei. Quando eu fazia as coisas tudo certinho, eu não era reconhecido, eu não era devidamente valorizado. E quer saber? Eu vou viver assim e pronto. E o que esses dois estilos de vida têm em comum? Quando eu vivo sendo quem os outros querem que eu seja, e quando eu vivo sendo quem eu quero ser e não me importando mais com ninguém. O que esses dois estilos de vida têm em comum? Os dois estilos de vida são estilos de vida medíocre. Porque eu vivo com um propósito muito abaixo, muito aquém daquilo que Deus tem para mim, daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus tem para nós. E qual é o propósito, qual é o sentido da vida então? O que Deus tem para nós? E aí eu quero refletir com você uma passagem da Bíblia, um versículo só na verdade, que está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Você que trouxe sua Bíblia e quiser acompanhar comigo.
1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz assim: vocês são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vou ler de novo. Pedro falando para a igreja. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro fala para a gente que primeiramente nós somos eleitos. Quando ele usa o termo eleitos, ele está falando que nós fomos escolhidos. Escolhidos para prestar um serviço especial. A palavra eleito, a gente escuta muito isso em época de política, em época eleitoral, em época onde se realizam as eleições dos países democráticos. E quando uma pessoa ela é eleita, ela é escolhida para fazer algo para alguém. Quando se elege um prefeito, se elege uma pessoa para administrar o município pelos próximos anos. Quando se elege um vereador, se elege alguém para fiscalizar a administração daquele município pelos próximos anos. Quando se elege um presidente da república, se elege alguém para administrar a nação pelos próximos anos. Nós somos eleitos, escolhidos por Deus para um serviço especial. E que serviço é esse, Wilson? Somos sacerdócio real. Sacerdote, no Antigo Testamento, era alguém que tinha acesso a Deus. E que através dele, outras pessoas tinham acesso a Deus. Era através da oferta dele de sacrifício no templo que outras pessoas tinham acesso a Deus. Outras pessoas levavam os animais e diziam: olha, sacerdote, sacrifica esse animal para mim. O sacerdote ia lá, então, e fazia o sacrifício e intermediava o acesso a Deus para aquela pessoa que pedia aquele sacrifício. Com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, todos nós recebemos a missão do sacerdócio real. E a palavra sacerdote, do original, traduzido para o latim, ela quer dizer pontifex. Da onde veio o termo que se usa muito no catolicismo, pontífice. E essa palavra pontífice quer dizer construtor de pontes. Deus nos chamou para sermos construtores de pontes, para que as pessoas que não têm acesso a Deus possam se achegar a Deus, porque há um abismo infinito, um abismo profundo que separa os homens de Deus, e nós recebemos a missão de sermos construtores de ponte, para que as pessoas acessem a Deus. Quando vivemos uma vida medíocre, quando vivemos uma vida apenas para buscar a aprovação dos outros, ou quando eu vivo apenas o meu bel prazer, o meu mel jeito de ser, eu não construo pontes, eu construo muros. Quando eu me torno um religioso legalista apenas, eu sou um construtor de muros, porque afinal de contas, eu me dedico mais na igreja do que o fulano. E o fulano, por não se dedicar tanto igual a mim, eu tenho um mérito a mais com Deus, eu tenho um crédito a mais com Deus. E eu começo a construir muros, eu começo a separar as pessoas. Quando eu vejo o meu vizinho, que às vezes o meu vizinho é uma pessoa que está com a vida afastada dos caminhos do Senhor, e eu sigo caminhando a minha vida religiosa, a minha vida piedosa, a minha vida beata. Se eu sou um legalista religioso, eu construo um muro entre aquela pessoa e Deus, porque afinal de contas eu sou uma pessoa diferente dela. Aquele meu vizinho é um pecador, eu não. Eu estou toda semana na igreja. Deus nos chamou para viver além de uma vida medíocre.
Deus nos chamou para construirmos pontes. Deus nos chamou para sermos acesso a Deus. Existe uma frase de um teólogo chamado Robert Mesler, que diz: Deus não tem mãos e pés além dos nossos. As únicas mãos e pés que Deus tem, as únicas mãos e os únicos pés que Deus tem, são os nossos. E Deus se move sempre na direção do pobre. Deus se move sempre na direção dos pecadores. Deus se move sempre na direção do oprimido. Deus se move sempre na direção daquele que precisa e necessita de salvação. E nós somos os sacerdotes. Nós somos as mãos e os pés de Deus para alcançar essas pessoas, para construirmos pontes, para sermos acesso a essas pessoas, a Deus. Este é o nosso propósito. Quando construímos pontes com as pessoas que estão à nossa volta, para que elas tenham acesso a Deus, a nossa vida passa a ser uma vida além de uma vida medíocre. Elas começam a ser uma vida que está acima da média. Estar acima da média não é ter sucesso material, não é ter sucesso, fama, dinheiro. Muitas pessoas são tão ricas, aliás, muitas pessoas são tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Não adianta você ter sucesso, não adianta você ter riquezas nesse mundo e a sua vida ser uma vida medíocre. Muitas pessoas são assim. Muitas pessoas têm milhões de seguidores no Instagram. São famosíssimas, porém suas vidas são medíocres. Porque o que elas fazem é aquilo que eu falei no começo da mensagem. Tudo que elas fazem em busca de aprovação dos outros. Tudo que elas fazem é apenas para satisfazer a si mesmas. E Pedro fala que nós somos construtores de pontes. Nós não somos construtores de muros. Nós somos construtores de pontes. E ele continua dizendo: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. E quando fala em santidade, muitas vezes a gente atribui santidade a um ato de ser beato, a um ato de uma vida triste, uma vida singela, uma vida humilde, uma vida religiosa e piedosa, no sentido mais pejorativo possível. E ser santo não é ter essa cara de tristeza e ter esse modo de vida beato. Mas ser santo é viver um estilo de vida que desperte nas pessoas que estão ao nosso redor o interesse e o desejo de quererem viver iguais a gente. Eu tenho uma vida santa quando as pessoas que estão ao meu redor, elas sentem o desejo e a necessidade de viver a mesma vida que eu vivo. Isso é viver em santidade. Viver em santidade não é arrotar santidade. Muitas pessoas arrotam santidade. Muitas pessoas são legalistas religiosos e acham que porque vem 2 dias a mais na semana aqui na igreja por alguma atividade, para fazer alguma atividade, vem 2 dias a mais do que você, se acham mais santos do que você. E isso, não é isso que o apóstolo Pedro está falando. Ele está falando: vocês são uma nação, vocês são uma geração, pessoas que foram escolhidas para manifestar a minha presença no meio do mundo. Para que as pessoas, quando assistirem vocês, para quando as pessoas observarem vocês, para quando as pessoas prestarem atenção no modo de vida de vocês, elas sintam o desejo e a vontade de viver iguais. Povo exclusivo de Deus, ele continua dizendo. E esse termo é muito interessante,
Porque quando a gente fala que nós somos povo exclusivo de Deus, novamente dá essa sensação de que nós somos separados. Dá uma sensação assim de que nós somos diferentes dos demais. Mas a expressão que o apóstolo Pedro usa aqui, ele fala que essa exclusividade, ela refere a como se nós fôssemos um objeto comum, mas que pertenceu a uma personalidade muito importante. Vou dar um exemplo. Uma caneta simples, uma simples caneta, igual a todas as outras, mas que pertenceu à Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth usou essa caneta para assinar tratados e acordos internacionais. Ela é uma caneta simplesmente comum, iguais a todas as outras. Porém, ela pertenceu a uma personalidade. E ela foi um instrumento de grandes feitos na história da humanidade. E quando Pedro fala que nós somos propriedade exclusiva, povo exclusivo, ele está se referindo a isso. Ele está dizendo, vocês são iguais. Vocês são uns objetos iguais a todo o planeta. Mas vocês têm um pertencimento. E através de vocês, grandes coisas podem ser feitas. Assim como uma caneta, que é simples, iguais a todas as outras, pertenceu a uma rainha. E essa única caneta fez como uma ferramenta, foi usada para grandes feitos na história da humanidade. Assim são vocês. Vocês não têm nada de especial além dos que estão lá fora, mas vocês pertencem a mim e através de vocês, grandes coisas eu posso fazer na humanidade. Deus nos escolheu, Deus nos chamou para manifestar a sua presença nesse mundo. Deus nos chamou, Deus nos escolheu para viver além de uma vida medíocre. Deus nos escolheu, Deus nos chamou para viver uma vida de santidade, uma vida que manifesta o seu reino nesse mundo, através das pontes que construímos, através dos feitos que Deus faz em nossa vida, e o mundo observa, e as pessoas sentem o desejo de viverem igual a nós, com o propósito de anunciar a grandeza de Deus, de anunciar a bondade de Deus. Eu queria chamar a banda. Com o propósito de anunciar as maravilhas que Deus tem feito. Viver além de uma vida medíocre é viver além de uma vida alienada ao sistema da religião. Porque o sistema da religião vai te estimular a querer fazer as coisas em busca de aprovação alheia. Vai te estimular a fazer as coisas em busca da tua satisfação pessoal. Mas quando nós vamos além, quando nós entendemos que o propósito de estarmos aqui, o propósito de servirmos a Deus, ele vai além de buscar a aprovação alheia, ou além das minhas satisfações, eu passo a viver uma vida além da mediocridade. Viver além de uma vida medíocre é viver estendendo a vida de Cristo ao mundo através da nossa vida. Porque como diz o teólogo Robert Meisler, Deus não tem mãos e pés além dos nossos. Viver uma vida além da mediocridade é tornar o Salmo 23, verso 6, uma realidade na nossa vida. Salmo 23, verso 6 diz que certamente a bondade e o amor de Deus nos seguirão por todos os dias. Certamente que a bondade e o amor do Senhor nos seguirão todos os dias. Quando eu sou um construtor de pontes, as pessoas veem, enxergam a bondade de Deus nos acompanhando. Elas enxergam o amor de Deus nos seguindo e nos acompanhando. E isso desperta o interesse nelas. E isso desperta o desejo nelas de dizer, poxa, eu quero viver assim como fulano. Eu quero viver assim como ciclano.
Porque Ele tem algo diferente que eu não tenho. É a bondade de Deus, é o amor de Deus que segue ela por onde quer que ela vá. Deus nos chamou para ter uma vida além da mediocridade. Deus nos chamou para viver uma vida além da mediocridade. Viver além de uma vida medíocre. E nós vamos passar agora por um momento muito especial, que é o momento da ceia do Senhor. E este momento é um momento onde Cristo pede para que façamos isso em memória dele, em memória do seu amor, em memória daquilo que ele fez por nós, em memória do seu sacrifício. Porque quando nós somos sacerdotes de Deus, quando a bondade de Deus nos acompanha, quando a bondade de Deus nos segue, esse ato deixa de ser simplesmente um ato litúrgico e passa a ser um ato onde nós lembramos que a bondade de Deus nos segue, que o amor de Deus nos acompanha. E nos lembra também do compromisso de fazer com que outros sejam alcançados por esse amor. Que outros sejam alcançados por essa misericórdia. Ou fazer com que outros conheçam e sintam o amor de Deus e a bondade de Deus nas suas vidas.